Vamos em frente, a Alicia Klein está conosco. A Alicia está bem perto ali do local, em Amman, na Jordânia, vai nos trazer a visão, digamos assim, do outro lado, né? De quem está acompanhando do outro lado isso tudo. Alicia, você mora aqui no Brasil, né, Alicia? Está em viagem aí, conta pra gente como é que você está acompanhando tudo. Boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, Diego, Thales, Coach. Um prazer estar aqui com vocês a distâncias. Eu estou em Amman, na Jordânia, de férias, com o meu voo marcado de volta ao Brasil. Eu moro em Brasília. Amanhã, agora, preocupada com a notícia do fechamento do espaço aéreo jordaniano, pelo menos por enquanto. E o que eu vim contar para vocês foi a experiência vivida agora no centro da cidade de Amman, né? Vale lembrar, a Jordânia é um país muito seguro, historicamente muito seguro, de relações amistosas com Israel, com relações diplomáticas. Esse é um vídeo filmado agora no restaurante onde eu estava essa noite, onde dá para ver claramente os mísseis cruzando o céu de Amman, na Jordânia. É um país bastante pacífico, mas é um país que fica a 60 quilômetros da fronteira com Israel, a 150 quilômetros da fronteira com o Líbano e a 140 quilômetros ou 280 quilômetros por terra da faixa de Gaza. Mesmo assim, historicamente, sempre se manteve neutro e tem no turismo uma de suas principais fontes aí na economia, portanto, trata essa questão da segurança, da paz, de maneira muito séria. E hoje à noite a gente estava jantando e começamos a ouvir barulhos de explosão, e a reação das outras pessoas que estavam no restaurante deu muito o tom daquilo que estava acontecendo. A gente, quando está num outro país, acaba olhando para o lado para ver como as pessoas reagem, e a reação foi de medo. Todas as pessoas pegaram os seus celulares para falar com familiares ou tentar entender o que estava acontecendo. Todos os garçons do restaurante estavam ao telefone, e em 2 minutos chegou a notificação do New York Times, do UOL, do G1, dando conta de fato de que o Irã estava lançando mísseis em direção a Israel. E cerca de 10 minutos depois dessas primeiras explosões, veio uma nova leva. E como dá para ver aí nos vídeos, os mísseis eram visíveis. Um deles parece até explodir, né? E dá uma sensação de medo, porque a gente pensa, né, onde que isso vai cair, né? Se isso é um míssil que pode estar desviando do seu rumo. E acho que deu muito essa sensação do quanto uma guerra afeta países, mesmo que eles não estejam envolvidos nessa guerra. Mesmo países que se mantêm historicamente neutros começam a viver as consequências de uma guerra como essa, né? O medo e consequências na vida prática, como agora o fechamento do espaço aéreo. E vale dizer que eu viajei bastante por Amman. Amman fica no norte da Jordânia. Eu fui até Aqaba, que é no sul, perto da fronteira com a Arábia Saudita, com o Egito, e tem, né, uma parte da Jordânia que faz fronteira com Israel durante centenas de quilômetros, e a sensação é de absoluta tranquilidade, né? Não houve nenhum momento até essa noite em que houvesse qualquer tipo de preocupação com a guerra, né? A única coisa que se nota é um número muito pequeno de turistas, né? A gente conversou bastante com as pessoas nos hotéis. Eu fiquei em Petra, que é uma das 7 maravilhas do mundo moderno, e que, portanto, é um antro de turistas e que estava bastante vazio. Fomos ao deserto, né? Passamos a noite num acampamento beduíno, e também eles reclamavam muito da falta de turistas. Mas isso e apoio muito claro você vê nos comércios, nas pessoas, nos pins, em adesivos em toda parte, um apoio à causa palestina. Eram os dois únicos sinais até hoje à noite de que, de fato, havia um conflito aqui do lado. Mas, poucas horas atrás, esse conflito chegou aqui, ainda que indiretamente, né? Então, assim, é bastante assustador, porque você olha um míssil no céu, você não tem noção exata de, né, onde ele vai explodir, e o barulho da explosão é bastante preocupante, justamente por conta dessa proximidade com a fronteira. Perfeito. A informação que a gente tem é que a Jordânia também abateu mísseis que estavam dirigidos a Israel. Você chegou a ver isso? Dava para ver de onde você está? Não dá para ver, Couto, numa das imagens dá para ver
que tem um míssil que ele se divide em mais de um pedaço, né? Até isso fica claro na imagem, dá um certo medo, porque a gente não sabe se ele está explodindo antes da hora do que está acontecendo. É possível que essa imagem seja a imagem de um míssil sendo abatido, né? Então, de fato, a Jordânia já acionou, né? Por isso também fechou o seu espaço aéreo. E aí é isso que a gente começa a ver, essas consequências. Mas dava para ouvir o barulho da explosão e ver claramente essas luzes passando no céu, né? Uma atrás da outra, sem parar, duas levas com cerca de 10 minutos entre elas. Você falou, Alicia, que nota aí um apoio muito grande à causa palestina. Mas o governo, como o Couto bem lembrou, abateu mísseis iranianos para Israel. Ou seja, ele não está apoiando a causa palestina, né? Ou está apoiando, de certa maneira, Israel. Como é que o governo e a população estão nisso? Qual é a relação que está governo e população com essa história? Bom, o governo historicamente se manteve neutro, até muito por conta, né, dessa preocupação imensa em manter a paz, porque, como eu disse, além da fronteira com Arábia Saudita, Egito, Israel, faz fronteira com a Síria e está muito próximo da fronteira com o Líbano. Então, é um país que está cercado por todos os lados de conflito e que consegue, com essa neutralidade, a sua diplomacia, ficar longe dessa história. Mas o que a gente vê da população é um apoio à causa árabe, né? Assim, um apoio aos irmãos árabes. Isso, você entra nas lojas de souvenirs, você tem metade da loja são produtos, coisas da Jordânia, e a outra metade são produtos com coisas da Palestina. Então, muitos adesivos, camisetas, pins, camisas de futebol do time da Palestina, camisas, inclusive, do Palestino, né, do Chile, que é um time que estava até na Libertadores desse ano. Então, o que a gente vê, né, das pessoas, e aí eu digo tanto dos centros urbanos, estou falando da cidade de Amman, que é uma cidade bastante grande, com uma população grande e até, de certa maneira, cosmopolita, até as tendas beduínas no meio do deserto, com mensagens de apoio à Palestina. Então, acho que é muito mais um movimento, né, de apoio da população, de deixar claro, mas que do ponto de vista do governo, por uma questão né, dessa importância da paz, para conseguir se manter tão protegido numa reunião tão conflituosa, o governo mantém essa posição. Mas é muito comum, o café que eu tenho ido quase todos os dias de manhã, tem inclusive um QR Code para você doar para a causa palestina, tem uma nota de que parte dos rendimentos, né, da renda deles também vai para a causa. Isso é bastante aberto em várias partes do país, mas o governo, assim, a preocupação do governo claramente é manter a Jordânia segura, não é tomar partido nessa causa. Rapidinho para a gente encerrar, Couto, vai lá, faça a última pergunta. É uma pergunta bem simples, sabe? Como jornalista, que manchete você daria para o dia que você passou hoje aí na Jordânia? Qual é a manchete? Nossa, Couto, que difícil. Olha, eu acho que assim, mísseis rasgam o céu da Jordânia seria a manchete tradicional. Se eu tivesse que pensar na manchete pessoal, né, eu diria, né, uma mãe sente medo de não voltar para casa para o seu filho, porque a sensação, né, a gente, depois que tem filho, a nossa preocupação é sempre essa, né, eu preciso poder voltar. E acho que nesse momento a minha preocupação é essa, e a preocupação com todas as mães, os pais e as pessoas envolvidas numa guerra. E aí a única mensagem que eu queria deixar, Diego, antes disso, é para a gente pensar, se as pessoas se importarem, né, com o que está acontecendo aqui, enfim, com todas as partes envolvidas, com as pessoas que estão perdendo suas coisas, morrendo, tendo que sair das suas casas, porque é um conflito que afeta toda uma região e, de certa maneira, direto ou indiretamente, afeta todo mundo. Com toda certeza. Espero que você possa voltar em paz para casa. É isso. Obrigada.